Salve, salve, galera, tudo bem? Se você chegou até aqui, acho que você já viu meu nome em algum lugar, mas de qualquer forma, eu me chamo Augusto. Eu sou um dos hosts aí do projeto Atualize-se, do podcast que a gente está começando a seguir. E eu tô aqui só para falar sobre esse episódio que você vai assistir agora. A gente gravou no dia 30 de janeiro, se eu não me engano, esse episódio sobre um ano que estava para ser completado em breve da guerra Rússia e Ucrânia, né, da guerra atual. E a gente fez isso como episódio teste, assim, mais para ver se a gente conseguia se adequar nesse formato. E a gente gostou muito, acabou se afeiçoando um pouquinho a ele, resolveu colocar eles à disposição para vocês, mas aí, lá no episódio, se a gente colocasse do jeito que estava, a gente não tinha ainda nome, a gente não tinha logo aparecendo no fundo, então tô aparecendo aqui para dar vocês boas-vindas a esse episódio e a partir de agora vai o conteúdo. Curte lá. Olá, Augusto. Hoje a gente começa com um assunto sério, né? O assunto sério começa com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que é um conflito que traz a história, né, por trás dela, a União Soviética. Né? Não dá para falar da Rússia sem falar da União Soviética. A Rússia, esse cara aqui tem 36 anos, eu tenho 35. Então a Rússia e a Ucrânia, ambas são mais novas que a gente. Exatamente. Né? Elas vêm ali de 1991. Então a União Soviética, ela vem desde o início do século XX. Né? Era um país que, na verdade, um conjunto de países, que eram, na verdade, 15 países. Será que eu lembro de todo mundo? Rússia, Ucrânia, Estônia, Letônia, Lituânia, vamos pelo mapa, né? Dudu e Edu, Dudu, né? Estônia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Bielorrússia, peraí que eu perdi a conta. 7, né? Isso. Armênia, Geórgia e aquele monte de país com ão ali do centro da Ásia, né? Azerbaijão, Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, é um monte de gente. É uma galera muito diversificada entre si. E é uma galera que viveu ali entre o início do século XX e 1991, com o fim da Guerra Fria, como um país só. E o líder desse país era a Rússia, que hoje é um país independente, hoje o nome oficial dela é a Federação Russa, né? E esse país, hoje em dia, ele é uma liderança militar, sem dúvida nenhuma. É uma de 2 ou 3, colocando a China aí nesse rol, potências militares globais. E essas potências militares, elas meio que dão as cartas da geopolítica, das guerras, dos conflitos, dos interesses, das influências já há bastante tempo. E a Guerra Fria, é bom dar um passo atrás também nisso, né? Sim, né? Guerra Fria foi aquele período que veio desde lá a Segunda Guerra Mundial até 1991. Até tem historiadores que usam diferente, né? Ou 89 com a queda do Muro de Berlim, ou 91 quando acabou mesmo a União Soviética e não dá mais para falar de Guerra Fria. Esse período é um período que a gente diz que ele é bipolar, onde você teve a própria União Soviética e os Estados Unidos como os dois grandes polos de poder geopolítico, né? Que davam as cartas, que mandavam em tudo ali naquele período. E durante aquele período estava muito claro que era entre eles dois. Quando a União Soviética acabou e deu origem a esses, além da Rússia, outros 14 países, o negócio se fragmentou. E, além disso, não é de se imaginar que a Rússia mantinha essa galera toda no amor, né? Imagina, aquele bonde ali do centro da Ásia, aqueles países com a maioria é islâmico, mas ao mesmo tempo não é árabe, cada um fala uma língua diferente. Tu tá dizendo, então, que nem todo mundo ali curtia muito a Rússia, é isso? Exatamente, porque até os que eram parecidos com a Rússia, eu não quero entrar muito no assunto da Ucrânia, que eu sei que você vai aprofundar um pouquinho mais, mas até os que eram mais parecidos um pouco com a Rússia tinham determinados sentimentos ali de independência, de uma identidade própria e tal. Então, assim, resumo da história simplificando. A Rússia, ela mantinha todo mundo de uma forma que não era, digamos, muito amorosa, era com base na repressão, e com isso tem um certo ranço aí entre as ex-repúblicas soviéticas e a Rússia. Inclusive, adendo informação cultural geral, graças a Deus, a Copa da Rússia de 2018 não teve nenhuma ex-república soviética classificada para a Copa, né? A gente teve ali a Ucrânia quase se classificando, mas a Ucrânia estava em guerra já com a Rússia. As pessoas acham que a guerra começou ano passado. Sim. Começou ano passado nesse jeito, do jeito que está agora, mas esse conflito já é um pouquinho mais antigo. Então, imagina, né? Então, esse ranço existe. Um ponto é esse, a diversidade imensa que existe ali e que foi reprimida por tanto tempo. E o outro ponto, assim, no início e no final do arco-íris sempre tem o pote de ouro, né? Sempre tem a grana, sempre tem a influência econômica. E a influência econômica, nesse caso, sobretudo, é a questão da energia, né? A questão do petróleo, a questão do gás, os gasodutos e oleodutos que passam ali, não só pela Ucrânia, mas
por todos aqueles territórios, eles dão um pouco o tom ali do... Sim. Principalmente da mobilização de alianças, né, ao redor desses conflitos. É muito comum que, assim, na época da União Soviética não tenha tido uma preocupação, que, assim, era tudo o mesmo país. Então, o gás que vinha bruto, cru, do Oriente Médio, ele passava ali por aquele centro da Ásia vindo para a Rússia, e depois ele ia da Rússia para a Europa, passando ali pela Ucrânia, pela Bielorrússia, pela Estônia, e o nego não tava nem aí. Porque... Era o mesmo país, né? Tipo, como se o gás que vem aqui do Rio de Janeiro passa no Mato Grosso antes de chegar na Argentina ou no Paraguai, grande merda. É outro estado, né, brasileiro. Pensava-se assim até 1991. E com o fim do conflito, você imagina o poder que esses países passam, com o fim da Guerra Fria, né? Você imagina o poder que esses países passam a ter. Às vezes um país pequenininho, tipo a Moldávia, tem um troço que, assim, se ela fecha a torneira, cara, o gás, que é o principal sustento hoje da Rússia, não passa por ali, a Rússia fica pobre e a Europa fica com frio. Então, assim, hoje em dia é um grande caldeirão, mas eu acho que dá pra gente especificar mais coisa da Ucrânia. O Augusto tá tocando numa questão interessante, que é a do gás. O gás natural hoje é a fonte de energia que mais cresce no mundo. Por quê? Porque o gás natural é uma fonte, apesar de ser não renovável, dentre as fósseis, a que menos polui. E hoje você tem países europeus buscando formas alternativas de energia ao petróleo e ao carvão. São duas fontes muito poluentes, né? Então, os europeus eles consomem muito gás natural, sobretudo a Alemanha, que é a maior economia do continente europeu, uma das maiores economias do mundo, que usa muito o gás natural. Pra você ter uma ideia, 40% da energia da Europa vem da Rússia. Então, há uma dependência muito grande disso que o Augusto está falando, que é o gás natural. O que aconteceu? A Ucrânia, que é o maior país daquela região, tirando a Rússia, obviamente, a maior parte dos gasodutos que saem da Rússia, eles passam pela Ucrânia em direção à Europa. Então, há um problema muito grande ali, porque como esses gasodutos foram feitos bem antes dessa separação das repúblicas socialistas, a Ucrânia hoje ela reivindica o pagamento de valores sobre esses gasodutos. Tipo um pedágio. Exatamente. A gente chama de royalties isso. Então, esses gasodutos, eles passam pela Ucrânia, a Ucrânia cobra pagamentos, a Rússia muitas vezes contesta esses pagamentos, isso gera problemas. Como o Augusto vinha dizendo, você vinha dizendo, meu querido amigo Augusto, quando acabou a União Soviética, muitos conflitos aconteceram ali. Então, ele falou de 15 repúblicas, você falou de 15 repúblicas, mas outras pequenas republiquetas que estão hoje até dentro da Rússia também tentam separar. Então, são 15 mais alguns adendos, né? Chechênia, Daguestão, Ossétia do Sul. Eu sempre digo que a postura da Rússia muda de acordo com se essa ex-república ou região separatista está dentro do território dela ou está fora. Está dentro do território dela, exatamente. Quer se separar, tipo esses que você citou, porrada, né? Tá fora do território dela, quer se separar, no dos outros é refresco. E também, assim, você acaba, como a Crimeia, que a gente vai falar ainda hoje, ou outros territórios, você acaba tendo meio que um ganho de influência na região, quando aquela região, ela meio que faz uma cisão com o país de origem, né? Então, é uma zona. E aí é complexo a gente compreender isso porque envolve questões nacionais, como você disse, envolve questões religiosas, envolve questões econômicas. Todo esse apanhado é importante compreender para entender a questão da guerra de agora, né? Por exemplo, Rússia e Ucrânia, como você disse, são países muito próximos historicamente, né? Ambos têm a mesma origem étnica, de mesma língua, são os eslavos. Lá atrás, ainda no século IX, era o mesmo reino. O próprio nome Rússia vem de Rus, que era um povo que veio lá da Suécia, desceu ali para o que hoje é a Ucrânia. Então existia o reino de Rus de Kiev, de onde vieram russos. Então, Kiev é a capital da Ucrânia. Que é a capital da Ucrânia, né? Então, quem é o russo e quem é o ucraniano? São dois povos que têm a mesma origem de língua, a mesma origem de religião, ambos são cristãos ortodoxos. É um pouco parecido com o que são os árabes do Oriente Médio. Os latinos. Muita gente confunde, tipo, a Arábia Saudita é árabe. E o Iraque é o quê? O Iraque também é árabe, mas o Iraque não é iraquiano. Não, mas há uma diferença entre o que é a língua e o que é a nação, né? Ucrânia é ucraniano, russo é russo, mas ambos têm origem eslava, ambos são cristãos. Tipo, se tu pegar ali a escalação da seleção da Ucrânia, a escalação da seleção da Rússia, é um monte de gente branca de olho claro, com nome essa porra aí. É o mesmo povo, a mesma galera. Tipo, Argentina, Uruguai, um monte de Mendes, Rodrigues e tal, mas, cara,
Bota os uruguaios pra ir pra lá, pô, tentar dominar Buenos Aires, é uma merda que você vai arrumar. Exatamente. Então, Então é assim. o critério nacional é muito importante ali, apesar da origem ser a mesma, né? E a gente entra num ponto que é muito importante, que é a ideia do qual a importância desses nacionalismos, né? O Augusto falou ali, você falou ali, que quando há separação, esses países se formam e ali surgem entre eles, né, muitas diferenças que vão gerar esses problemas de agora. Como é o caso, por exemplo, da nossa querida Crimeia e todos os outros, né? O que a Rússia fazia muito durante esse período de Guerra Fria é de enviar russos para esses territórios. Então, houve o que a gente chama de russificação desses países. É o que a gente enxerga hoje, por exemplo, na Crimeia, nessa região do leste da Ucrânia, na Geórgia. Então, quando tu dá esse sorrisinho, eu já sei que tu quer falar alguma merda. Qual é a comparação que tu ia fazer dos russos? Eu ia fazer uma comparação. A gente se conhece, a gente começou sem se apresentar, porque hoje é um episódio de teste. Eu conheço esse cara há 17 anos. Só quem vai assistir isso aqui, talvez sejam nossos pais e os nossos amigos, os nossos alunos e tudo. Eu conheço esse cara há muito tempo. Eu vi um sorrisinho assim, eu falei, não, lá vem qual é a comparação que você ia fazer? Existe um termo que é muito interessante, a gente estava discutindo isso antes de vir para cá, que é da russificação do leste europeu. Né? Uhum. Durante a Guerra Fria, esse período, principalmente do Stalin, o Augusto falou da Guerra Fria e da União Soviética, o que a Rússia fazia como estratégia de domínio? É levar russos para esses territórios e aumentando seu poderio nesses territórios. Né? E eu brinco dizendo que é um pouco que a Argentina está fazendo com Búzios aqui no Rio de Janeiro. Sabia que tinha alguma. Quem conhece Búzios sabe disso. Búzios é uma cidade hoje de argentinos, né? Claro que isso é uma brincadeira, não tem comparação de uma coisa com a outra, Búzios, né? Nada a ver. Tranquilo. Mas já pensou se um dia a cidade de Búzios passa a ter mais argentino que brasileiro e os argentinos dizem assim, acho que aquele território pode ser nosso, vamos tomar ali a Praia de Manguinhos e a Ferradurinha? Vai dar merda, óbvio, né? Que é o que acontece hoje. Muitos desses países, Ucrânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, vários desses territórios têm mais russo do que ucraniano, do que geórgio, né? Lembra daquele time que enfrentou o Real Madrid na Liga dos Campeões de 2019? O Sheriff da Moldávia? Sim. Lembra que teve um jogo, foi 1-0 Sheriff? Inclusive o lateral desse time veio jogar no Fluminense, tal de Cristiano. Tá, verdade. Horroroso, por sinal. Os tricolores vão concordar comigo. Esse time... Só contextualizando, ele é flamenguista, eu sou botafoguense, então vão haver desabafos. Tá? Exatamente. Tem esse time, ele é de uma região da Moldávia que fala russo e não moldavo. Ou seja, depois que estourou a guerra da Ucrânia, essa região se espelhou e falou, pô, acho que a gente pode separar também, tipo os crimeus fizeram, o que é a região de Donetsk, que é também uma região de clubes onde jogam brasileiros, né? Shakhtar Donetsk e tal. Então, a gente tem um caldeirão de muitas coisas. Religião, língua, território, economia, energia. E esse é, talvez, o nosso pontapé inicial do que é a guerra, né? Eu queria pontuar um negócio sobre essa questão nacional que você falou, porque é engraçado que a gente coloca sempre essa questão territorial como uma coisa meio que, para nós brasileiros, parece que é um argumento que não pega muito no brasileiro médio que não tá lendo e estudando essa porra. Porque a gente que, por exemplo, já deu aula de Oriente Médio durante anos e tal, já leu sobre isso, já refletiu sobre esse negócio há muito tempo, tem mais facilidade de entender o seguinte: tal guerra tá acontecendo por conta de território. Ponto. Sim. Porque a gente, assim, a última mudança territorial que a gente teve no Brasil foi o Acre comprado da Bolívia. 1903. E volta e meia, nego sacaneia o Acre, fala que o Acre não existe, que só tem a Marina Silva no Acre e tal. Então, assim, a gente nada tem... Nada a ver. Né? Falando, o pessoal faz isso. O pessoal do Acre vai assistir isso aí, a gente vai ser cancelado no Acre. Fomos longe, bem longe. Tô zoando. Enfim, então, a gente tem essa coisa assim, nosso território é muito estável. Então a gente tem esse vício de não compreender. Pra gente é incompreensível mesmo. Exato. Sim. De não entender que, assim, lá em 2014, já dando um spoilerzinho daqui a pouco, a Rússia foi lá e invadiu um pedaço da Ucrânia, que era a Crimeia, e tomou, tipo, como quem joga War, assim, ó. Joguei aqui, deu o dadinho maior que o teu e levei. Sim. Isso dá merda, irmão. Isso não é como, não, imagina se a Bolívia levasse o Acre, ia virar meme aqui no Brasil. Mas, assim, eu acho que se acontecesse, ia dar merda também. Sim, claro, entendeu? Então, assim, tem essa questão. Essa questão da Crimeia que você tocou, eu acho que é o ponto mais fundamental
nesse entendimento desse nacionalismo, né? O que é a Crimeia? A Crimeia é quase uma ilha, né, dentro do Mar Negro, uma península, né, que está bem... A gente fala geografês, né? A península. Para quem não entende geografia, pensa numa ilha, né? Mas tem uma ligaçãozinha com a Ucrânia territorial. Uma ilha que está segurando na borda. Tem uma pontinha ali na Ucrânia, na bordinha. E que a Crimeia, ela era da Rússia, até 1954, período, Augusto se falou aqui, de Guerra Fria. E ela foi cedida pela Rússia à Ucrânia pelo Nikita Khrushchev, que era presidente da União Soviética, mas que era um ucraniano. Foi o primeiro maluco que veio depois do Stalin. Exatamente. Interessante falar disso, porque o Khrushchev ele era ucraniano, mas foi presidente da Rússia, né? Que era a líder da União Soviética. Que ele era presidente da União Soviética. Isso. Naquela época ele era presidente da porra toda junto. Isso, exatamente. E aí, ela é cedida, mas ela é cedida como uma província autônoma. Só como ela era da Rússia, mais de 60% da população da Crimeia fala russo. E aí chegou ali em 2014 e acontece uma questão interessante, né? Que os crimeios eles começam um movimento de separação da Ucrânia e anexação à Federação Russa. Muito porque, e a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Da questão, o que tá acontecendo na Ucrânia, mas os crimeios quiseram vir à Rússia. E aí eu volto a brincar com a questão lá de Búzios. Imagina se tem um referendo lá em Búzios com os argentinos de Búzios. A gente quer virar Argentina, né? Até aí tudo bem. A Ucrânia falou, beleza, esse referendo aí, tô nem aí. Tipo o que acontece com a Catalunha lá na Espanha. Toda hora tem, vamos se separar da Espanha e virar um país independente. A diferença é que a Catalunha não tem uma Rússia pra ajudar eles, né? Aí que tá. A Catalunha não tem a Rússia, assim como o País Basco também não, né? E aí a Rússia colocou militares lá e mandou dinheiro e aí conseguiu tomar a Crimeia da Ucrânia. Então, é importante compreender que a guerra não começa agora, ela começa muito antes, com todo esse caldeirão que a gente explicou aqui, 2014, nacionalismo e tal, mas 2014 é esse pontapé inicial. 2014 pra gente parece ontem, que tá ficando velho, mas 2014 ano que vem faz 10 anos. Eu fui ano da Copa do Mundo 7x1 também, né? Deixa esse Tem assunto esse trauma, depois, né? Mas, cara, 2014 já vai fazer 10 anos, então a guerra vai fazer um ano direta do jeito que ela tá, mas na real as tensões, elas são históricas, muito antigas. Sim. Mas a tensão, assim, mais vias de fato, ela já vai para 10 anos. Então é uma coisa bastante séria. E aí é interessante a gente olhar também, nesse caso da Crimeia, sobre o que a Rússia fez e qual a postura da Rússia em tudo isso, né? E a gente... acho que a gente pode falar um pouco sobre o líder da parada, né? O Putin. Que é o Vladimir Putin. O Vladimir Putin, só fazendo um apanhado geral sobre ele, o Vladimir Putin, ele nasceu na Rússia, em São Petersburgo, que é a segunda principal cidade da Rússia. O pai do Vladimir Putin lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele quase morre na Segunda Guerra. Putin era KGB, né? O KGB avô é tipo do Putin, a CIA lá da Rússia. Isso. O avô do Putin foi cozinheiro do Stalin e do Lenin, né? Era um chefe de cozinha famoso na Rússia e tal. Tu é o fofoqueiro. Então, revista Caras. Informação quase inútil essa, mas dá um corte maneiro essa. Já tem até o título, ó. Avô de Vladimir Putin era cozinheiro de Stalin. Enfim. E aí, o Vladimir Putin, ele cresce nesse meio de um pai que lutou na guerra, de um avô que servia ao Partido Comunista. Então ele entra na KGB e entra no Partido Comunista e vai fazer sua trajetória dentro desse órgão secreto que é a KGB. Vai virar presidente da Rússia em 2000, Augusto. O Putin vira presidente da Rússia em 2000. Um pouco antes disso, em 1999, ele tinha sido o primeiro-ministro da Rússia no governo Boris Yeltsin, que foi o primeiro presidente dessa Rússia pós-91. Né? Então, Aloysio, Augusto, o Putin é o segundo presidente da história da Rússia. O Putin é o segundo presidente da história da Rússia. E está no poder da Rússia sozinho. Da Rússia até hoje. Né? Quando o Putin vira presidente, ele traz consigo todo um ideário nacionalista, conservador. Ele vem do Partido Comunista, apesar de não ser comunista, é importante deixar isso claro, né? Putin, a gente pode enxergá-lo como um nacionalista de direita na ideia dos costumes, né? E um capitalista na ideia de abrir para empresas privadas e tal. Mas tem uma expressão estranha que hoje se chama capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado é muito muitas vezes o Brasil é alcunhado dessa forma, né? O Brasil é um país... Exageradamente. Não, muito exageradamente, mas por conta das grandes empresas estatais que a gente tem, Petrobras, Caixa e tal. Enfim, e aí o Putin vira presidente em 2000
e fica até 2008. E ele pega uma onda muito boa dos anos 2000 que o Brasil também pegou, né? Sim. A era das commodities, do crescimento dos países do terceiro mundo. Então ele pega aquele momento do crescimento das commodities. A Rússia tem como seu principal produto petróleo e gás, né? Então há um crescimento econômico muito grande. Associado a isso, ele traz consigo aquela ideia da Rússia grande de novo, né? Que nos anos 90 a Rússia perdeu muito. A década de 90 é uma década catastrófica para a Rússia. Porque é o período em que eles estão fazendo a transição do regime comunista para o regime capitalista. Então, várias falências, pobreza extrema. Então, o Putin ele traz duas coisas. O crescimento econômico dos anos 2000, associado à ideia do nacionalismo, do anti-americanismo, do anti-ocidente. Esse é um período muito importante de crescimento da Rússia. Tanto que ele consegue ficar até 2008, ele consegue se reeleger, né? Em 2008 ele sai porque não podia ter uma terceira eleição. Lá uma bagunça, lá tem primeiro-ministro, presidente, aí o cara pode oscilar, e aí mudam. Isso, é aquele tipo de democracia jovem que ainda não tem a institucionalidade tão firme, e aí permite que o pessoal vá meio que mudando para lá e para cá. O Putin está no poder agora, vai ter eleição ano que vem, claro que ele pode sair, mas assim... Sempre tem aquelas interrogações, ainda mais em tempo de guerra, do que pode acontecer com as eleições. Às vezes alguém é preso, às vezes alguém morre. Some, alguma coisa do tipo. Nem devemos rir O último disso. cara teve colocaram Como é que se fala? Para matar o cara. É um veneno. Na cueca do... Lembra disso? Na o último opositor do Putin foi... Não, eu lembro tinha um veneno na cueca. Eu vi a notícia e o cara tinha sido envenenado. Você não sabia que era na cueca. O que eu ia falar é que o Putin, ele pode ser reeleito no ano que vem, pode não ser, beleza. Sim. A gente tem que esperar a eleição para ver. Mas ele já tem possibilidade, com as mudanças, as gambiarras que ele fez, de ficar no poder até 2036. E então... se ele ficar até 2036, ele vai ficar mais tempo do que o Stalin. Bizarro, né? Enfim. E aí, o que isso tem a ver com a guerra? O Putin, desde que ele assume, ele traz consigo a ideia de fazer a Rússia voltar aos tempos áureos. E o que ele fez para isso? Investimentos militares, avanços militares. Uma das primeiras ações do Putin foi controlar a guerra na Chechênia. A gente falou da Chechênia agora, que era um movimento separatista dentro da Rússia, Daguestão, a Geórgia lá em 2006, né? E agora a Ucrânia, 2014. Então, desde o início, Putin... A guerra da Síria, tão falada, né? Talvez seja um outro tema para um outro momento. O Putin estava ali do lado do Bashar al-Assad, acompanhando e mandando tropas, treinando o exército. Então, desde o início, o Putin faz um governo baseado no anti-Ocidente, anti-OTAN, anti-qualquer União Europeia. E isso tem tudo a ver com o que está acontecendo agora, né? O Putin, ele é talvez o grande autocrata do mundo hoje, né? Dentre muitos que existem aí, Erdogan e tal, outros. Aquela cultura personalista de eu sou o Estado, né? Você falou, a Rússia é uma bagunça, tem um chefe de Estado, que é o Putin, o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, que era o Medvedev, né? E ele se coloca como o Estado, né? De volta daquele... Como se a Rússia estivesse voltando a ser a União Soviética de novo. Sim. A impressão um pouco é isso, né? De que eles estão voltando a ser aquilo. E aí essas invasões, esse não arregar, de não abrir mão dos territórios, está muito associado ao que o Putin é enquanto construção. Acho que por isso eu contei um pouquinho da história Acho dele. que para amarrar isso, até para justificar porque que você falou tão especificamente do Putin, né? Tem uma frase que eu vi em algum lugar uma vez que diz que a coisa mais anti-guerra que existe é a democracia. Sim. Porque a democracia ela cria mecanismos de freios para esse tipo de coisa acontecer. Porque, por exemplo, é mais participação popular, são confirmações e etapas e burocracias para que aconteça determinada coisa. Eu lembro agora o governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro falou que não, porque se o Trump invadir a Venezuela, eu vou lá e vou ajudar também. Aí na época o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, deu uma declaração logo, falou, calma lá, porque declaração de guerra quem dá é o presidente da Câmara. Quem assina, quem autoriza é o presidente da Câmara. Sim. Então, assim, em ambientes democráticos, por mais que democracias com defeitos, como é a brasileira, como é a da Ucrânia e tal, é mais difícil chegar às vias de fato, porque depende menos de uma opinião que alguém tirou de algum lugar escuso, entendeu? Sim. Depende de alguma coisa que é mais pensada, que é mais refletida, que é mais discutida. Isso acaba, enfim, tendendo a frear um pouco esses ímpetos. Apesar da Rússia ter um parlamento que ele é
pró-Putin, há hoje no parlamento russo algumas críticas a essa guerra, né? E mesmo assim ele tá nem aí. Simplesmente invadir e é isso, entendeu? Chega a ser engraçado para não ser Putin, trágico. entendeu? É o Putin. É o Putin. Bom, fez a vacina lá, a primeira vacina da Covid foi dele, de onde ele tirou. 15 minutos. Tem a vacina aí, ó. Não somos antivacina, pelo amor de Deus. Claro que não. Pelo contrário, mas a do Putin foi realmente curiosa. Bom, você falou muito da Rússia, a outra parte da guerra é a Ucrânia, né? Então vou puxar isso para mim. Vamos lá, a Ucrânia, assim como a Rússia, ela surgiu em 1991, com a diferença que ela não é tão herdeira da União Soviética como é a Rússia, né? Quando a gente fala da Rússia, tem que sempre falar da União Soviética, da Ucrânia também, mas não era... Por exemplo, teve uma hora que você até falou, mudou lá e cá, tipo, presidente da Rússia, presidente da União Soviética, porque meio que, na época, quando a gente via aqueles filmes da época da Guerra Fria, a galera, às vezes, falava os soviéticos, mas falava muito mais os russos do que os soviéticos. Então é uma parada que se confunde mais. Então a Ucrânia, mais ainda do que a Rússia, é uma parada que surgiu em 1991. A Ucrânia é um país que tem 22 aninhos de idade aí, né? A gente tem, então, uma república muito jovem, né? Principalmente uma democracia muito jovem. O Zelensky, o Volodymyr Zelensky, que hoje é o presidente da Ucrânia, ele é o 6º presidente da Ucrânia só, né? A Ucrânia é mais jovem enquanto democracia do que a nossa nova república, do que desde que acabou a ditadura militar. Então é um período muito curto ainda, né? Mas com a marca importante desse período é o quê? Uma bipolarização muito grande, mas que não é esquerda e direita, intervenção do Estado ou liberalismo, né? Não é muito isso. Tem esses vieses, mas não é muito isso. É pró-Ocidente ou pró-Rússia. O Luiz falou que a Ucrânia tem muitos russos dentro do território. Tendo muitos russos dentro do território, tem gente que se identifica mais como russo do que como ucraniano, ou que, no mínimo, né, por ser russo, por falar russo, mesmo tendo nascido dentro da Ucrânia, tendo um passaporte ucraniano, defende que a Ucrânia está melhor posicionada, estando ali como aliada da Rússia e não do Ocidente. E aí, essa coisa do Ocidente, né, sempre tem o cara que é ucraniano e que é tipo assim, ó, acabou essa parte aí de União Soviética, a gente não tá mais nem aí para isso. Está vendo aqui os nossos companheiros aqui do leste europeu todos entrando na União Europeia, entrando na OTAN, tem que explicar a OTAN ainda antes de falar dela. E a gente está aqui meio que ainda como um apêndice da Rússia e tal. Então, cara, não quero mais isso. Então, a grande polarização é essa. A galera que prega que a União Europeia, a Ucrânia devia estar, tipo, na União Europeia, e a outra galera que prega que a Ucrânia devia não necessariamente voltar a ser parte integrante de uma nova União Soviética, mas pelo menos ser uma grande aliada russa. A polarização é essa. E veio mais ou menos assim, cabo de guerra para lá e para cá, dependendo do mood da galera, assim, do humor político, do pensamento das pessoas, quase que um revezamento, né? Às vezes um se reelegia, 2 mandatinhos, 1 mandatinho e tal, até a história recente, que é o período aí que pega esses 2014 da Crimeia, né? Sim. A Crimeia, no mesmo ano em que teve o primeiro referendo dela, né? 2014 foi quando ela foi anexada pela Rússia, mas o referendo já começou ali a ser discutido em 2013. Aquele mesmo ano de 2013, o presidente da Ucrânia ainda era um cara chamado Viktor Yanukovych, e o Yanukovych era um cara pró-Putin, era um cara aliado ao Vladimir Putin. E esse cara, ele estava começando a afastar demais a Ucrânia da União Europeia, do Ocidente e tal. E isso começou a desagradar a grande parte da população, principalmente a galera mais jovem, né? É muito aquilo daquele tiozão que, porra, antigamente era melhor, naquele tempo que era bom e tal, não sei o quê. Tem essa galera mais velha e principalmente mais do interior da Ucrânia, que é mais pró-Rússia, mais do leste da Ucrânia. E a galera mais da capital costuma ter essa visão mais renovada de uma Ucrânia mais aberta para o mundo e tudo mais. É um pouco parecido com o Brexit, né? Tipo, aqueles que queriam que o Reino Unido saísse da União Europeia, porque nós queremos o período... não queremos estar dentro dessa soberania compartilhada, somos os ingleses, somos superiores, e era a galera mais velha, mais conservadora, né? E os jovens queriam, não, a gente quer participar da União Europeia, nós queremos o fluxo de todo mundo junto e tal, para lá e para cá. Um pouco parecido com isso que você falou aí dos crimeios, né? Bem por aí. E aí essa polarização, resumindo, ela virou esse cabo de guerra. Voltando ali para 2013, o Yanukovych estava no poder,
começou a fazer um monte de coisas a mando do Putin, né? Para meio que afastar a Ucrânia do Ocidente. Isso foi desagradando um monte de gente. Isso culminou uma grande manifestação popular, que eles chamam até de Primavera de Praga. De Praga é da República Tcheca. Primavera ucraniana, da Ucrânia, né? Tem até um nome diferente, que é o nome de uma praça lá, que Euromaidan. Eles chamam de Euromaidan, que foram aquelas manifestações que tiveram ali e que fizeram com que o cara fugisse da Ucrânia, né? O Yanukovych fugiu da Ucrânia, conseguiu asilo na Rússia e a galera, consequentemente, o cara fugiu do país, depuseram ele. A diferença é que lá era verdade, não era que nem o Jango aqui em 64, né? O cara tava lá no Rio Grande do Sul e não cometeu essa. Achei um pouco ácido. Pois é, eu sou assim. Enfim. Então o cara fugiu pra Rússia e, cara, depuseram ele do poder, convocaram novas eleições e veio um outro cara, que é um personagem que tá vivo muito. De repente, nas próximas eleições, a gente tem que ver como é que vai ser aí dentro da Ucrânia. Se vão ter eleições, né? Se vai ter eleição, tem isso. Que é o Poroshenko, Petro Poroshenko, que é um cara pró-União Europeia. É muito assim, tipo, era um período em que o cara tava no poder, ele era pró-Rússia, tava fazendo um bando de merda, a galera pensa na oposição. Aí se vê um cara da oposição tá fazendo um bando de merda, a galera pensa do outro lado. É muito, muito parecido, inclusive, com qualquer canto do mundo, com qualquer polarização que muda o tema, o contexto, o assunto, mas sim. É mais ou menos por aí. E aí o Poroshenko ficou até 2018, e aí um fenômeno das redes sociais aconteceu dentro, o cara já tá rindo, dentro da Ucrânia, que eu divido muito a minha opinião em dois momentos sobre ele, tá? Mas deixa eu explicar. Que foi um programa de TV que se popularizou numa grande rede de TV lá, mas que se popularizou também muito pela internet, em que um ator, um comediante, interpretava um presidente fictício da Ucrânia num quadro meio Zorra Total, assim, meio tipo Sábado de Noite, humor popular, né? E a parada ficou de 2015 a 2018 no ar, e o cara, porra, foi ganhando notoriedade, e aí, pô, chamavam no jornal, ao invés de chamar o presidente, chamavam o ator. Tipo a Diney imitando o presidente, né? Mais ou menos um negócio assim. E o nome desse sujeito, desse ator, desse comediante, é Volodymyr Zelensky. E não é um homônimo numa coincidência enorme, não. É o atual presidente da Ucrânia, porque todo esse hype que foi criado a respeito dele rendeu o interesse dele entrar para a política. Ele se candidatou ali no final de 2018, criou, inclusive, um partido político que tem o mesmo nome do programa, imagina, Partido Zorra Total, vai ser legal, né? Acho que era Servos da Pátria. Servos da Pátria. E aí o cara simplesmente foi eleito presidente. E assim, eu não tenho nada contra um cara que, acho que seria até contraditório, que a gente está tentando aqui uma coisa que a gente nunca fez na vida, né? Um cara que nunca fez uma coisa na vida ir lá e tentar. Ok, sem problema, mas, cara, há de se ter preparo para as coisas que você faz na vida, né? E o cara chegou ao poder, ele pode ter mandado bem uma coisa aqui, outra ali e tal, agradado as pessoas, ele pode ter feito boas políticas. Legal, não é o assunto, eu acho que não tem nem bases para poder falar sobre isso. Mas uma coisa que o cara não manjava muito era a geopolítica, pelo visto, porque ele estressou a corda num grau sobre um assunto específico, que é a OTAN. E aí, vamos lá, preciso voltar na história. Você queria falar? Antes de eu falar da OTAN? Não, sai. Não, beleza. OTAN. OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela surgiu ali no pós-Segunda Guerra Mundial e ela era a grande aliança militar dentro do bloco capitalista ao longo da Guerra Fria. Logo depois, nos anos 50, vai surgir o paralelo dela, que é o Pacto de Varsóvia, né? Que era, tipo, entre ali os aliados da União Soviética também o Aliança de Apoio Militar. Então, a OTAN, ela tinha uma grande razão de ser, uma óbvia razão de ser na época da Guerra Fria, tudo certo, mas essa razão de ser, eu acho que ela termina, pelo menos do jeito original que era para ser, quando acaba a Guerra Fria. Acabou a Guerra Fria, por que eu vou ter um bloco de apoio entre países capitalistas se acabou aquela dualidade capitalismo-socialismo do jeito que estava, né? Então, assim, ficou uma coisa meio despropositada. Mas o que a gente notou de 1991 para cá? Principalmente pelas características lá da ONU, né, do Conselho de Segurança da ONU, que tem um monte de travas, que a Rússia faz parte, que a China faz parte e tal. Os Estados Unidos, eles começaram, já que tinham aliados mais assim de primeira hora dentro da OTAN, a utilizar a OTAN como alternativa quando eles não queriam entrar numa guerra sozinhos ou quando eles não queriam entrar numa guerra meio que tentando convencer a Rússia ou convencer a China a fazer um esforço da ONU em entrar naquela guerra em conjunto. Então a OTAN,
ela deixa de ser meio que a organização de apoio dos capitalistas da época da Guerra Fria, ela vira uma grande aliança militar dos amigos dos Estados Unidos. Acho que não tem nenhum mistério em dizer isso hoje em dia. Totalmente. Né? Tanto que, onde fica a sede da OTAN? Onde fica a sede da OTAN? Onde fica a sede da OTAN? Washington. Washington. Tipo, a sede da OTAN... eu ia falar Nova York para da ONU. Não, a sede da ONU é Nova York, uma das sedes, né? Mas a sede da OTAN é na capital dos Estados Unidos. Tipo, sim. É interessante falar disso da OTAN, que tem um caso bem emblemático com a Rússia, mas isso um pouco antes. Quando estoura a guerra da Síria ali, a Rússia estava mandando soldados para a Síria, para apoiar a Síria contra os rebeldes lá e tal. E aí tem um caso de que um caça russo estava passando em cima do território da Turquia. A Turquia faz parte da OTAN. E aí a Turquia, Rússia, o avião tá passando aqui, não pode. Soberania. Soberania não é só territorial, físico, né, chão. Soberania é espaço aéreo, espaço marítimo. E aí a Rússia falou, não tô nem aí, cara. Vou passar por aí mesmo. E aí a Turquia abateu o caça russo. Me impeça. Tipo, abateu o caça russo. Se você abater um caça de um país, é declaração de guerra, né? E aí existe na OTAN, o artigo 5º da OTAN diz que se um país da OTAN for atacado por algum inimigo, aqui todos os outros países são obrigados a defendê-lo. E tá aí o grande poder da OTAN, né? Os Estados Unidos usou a OTAN no 2001, no 11 de setembro, né? Chamaram o artigo, foi a primeira vez que o artigo 5º foi chamado depois da fundação da OTAN, né? Depois que acaba a Guerra Fria, na verdade. E aí a Turquia acionou o artigo 5º e a Rússia colocou o galho dentro, porque a Rússia não vai entrar em guerra contra um país que faz parte da OTAN. Eu acho que esse é o ponto mais importante que você está chamando a atenção, né? Se a Ucrânia entra na OTAN e a Rússia invade a Ucrânia, todos os outros 29 países, 30 países, né, que seria o 31º, seriam obrigados a defender atacar a Rússia. Ucrânia. Tipo, é isso. E aí, eu sempre brinco dizendo que esses 30 países não são a Nicarágua, a Moldávia, o Liechtenstein, entendeu? É os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, a França. Mas assim, tem esses caras que são peso pesado, sim, mas também tem umas coisas curiosas. Tipo, recentemente, não foi pra frente, mas sim. recentemente um convite rolou pra entrada da Colômbia. Na verdade, uma trampice, né? Rolou ali. Entrada da Colômbia, que fica na América do Sul, né? Na organização do Tratado do Atlântico Norte. O Trump fez umas trampices, né? Tipo, colocar a embaixada americana em Jerusalém, né? E tal, um monte de coisa. Dá pra fazer um episódio só sobre o Trump, né? Exatamente. E essa foi uma. Porque o Tratado Atlântico Norte, tipo assim, os países são todos europeus e os Estados Unidos e o Canadá, e por que a Colômbia estaria na OTAN? Mas tudo bem. Mas aquela estratégia a gente sabe de domínio sobre a América Latina, né? Aumentar o poderio nessa região. Mas aí que tá. O avanço da OTAN sobre esse leste, ele começa já no fim da União Soviética, em 91. Sim. Né? Ele é parecido, inclusive, desculpa te cortar, com o avanço da União Europeia. Né? Sim, total. Aquele 2004, 2005 ali que a União Europeia vai de 15 para 25 membros. 10 entradas de uma vez. Exatamente. Né? Tcheca, a galera Polônia, também já começou a entrar na OTAN ali. Sim. E muitos ex-bloco socialista. E aí, se você que está assistindo puder olhar o mapa agora, foi feito pela OTAN, pela União Europeia, um cordão em volta da Rússia. Então, quase todos aqueles países, desde lá de cima, né, Finlândia, Suécia, Noruega e tal, os nórdicos, menos a Noruega, descendo até lá embaixo, até a Turquia, fazem parte da OTAN, né? E aí você tem só a Ucrânia que não. Então a Ucrânia, ela funciona meio... Falou da Suécia e da Finlândia? Falei, Suécia e Finlândia entraram recentemente. Entraram recentemente. Ano Eu passado, dei uma brisada aqui. Entraram ano passado, inclusive. Então, todos esses países entraram na União Europeia, quase todos, né? Na União Europeia e na OTAN. E a Ucrânia, que é o maior desses, não, porque a Rússia não deixou. É isso. Mas por que a Rússia não deixou? Porque ela é um tampão. Se a Ucrânia faz parte da OTAN, a última fronteira que falta. Né? A fronteira gigantesca com a Rússia. Gigantesca com a Rússia. Você bota mísseis... Você estava dando um exemplo do México, né? O que aconteceria se fosse ao contrário? Se fosse o contrário. Vamos lá. Primeiro, assim, vamos lá. Vamos botar os pingos nos is. Ninguém tá defendendo... Claro que não. Não, porra, mas do Zelensky, caramba, quis entrar na OTAN, arrumou uma merda. Não é isso. A gente não tá botando a culpa em ninguém. A Ucrânia tem direito de entrar na OTAN se ela quiser? Sim. Tem. Claro que ela tem. Assim como eu tenho direito de entrar com um farol alto 2 horas da manhã numa favela que é dominada pelo narcotráfico. Conduz a vida longa? Não. Né?
Então é aquilo que eu falei do cara que tem o feeling da geopolítica e o cara que não tem. Sim. Porque assim, vamos lá, o Putin virou e falou, ó, vai entrar na OTAN não, porque isso fere os meus interesses, isso ameaça a minha fronteira. O Zelensky virou, cara, o cara chegando agora no negócio, mano, não tem nada. Eu fui eleito dizendo que eu ia contra a Rússia, eu fui eleito dizendo que eu ia me aproximar do Ocidente. Então, porra, quem é você para vir falar, apitar dentro do meu país se eu vou assinar um papel com os outros ou não? Eu vou sim. Ah, não, mas você não vai não, eu vou sim, vai não, vou sim. Irmão, 190 mil soldados na fronteira, se você for, eu vou invadir, você não vai não. E o Zelensky continua dizendo, Então, vou tá sim. bom. Então, assim... Parece briga de escola, né? Lembra da briga de escola? Tava na sala de aula, falou assim, o cara mais forte da sala, vou te bater lá fora. Você deve ter passado por isso, você é um pequenininho, sempre foi. Vai nada, sei o quê. Aí tu chega lá fora, tá só você e ele. E aí? Exatamente. E o Ocidente botando pilha. Sim. Que a OTAN, não, porque vocês têm direito, é um país soberano e tal, não sei o que. E tem, de novo, e tem direito. Sim. Só que, de novo, porra, não conduz a vida longa, porque o Ocidente está jogando xadrez com as peças, com os peões que são os ucranianos. E aí, beleza, só um dado engraçado. Não é engraçado, a palavra foi pessimamente escolhida. Um dado curioso sobre essa coisa das 190 mil unidades, os 190 mil militares, né, na fronteira. Sempre tem aqueles filmes de ficção que tem um cientista que sabe dos bagulhos no início do filme, né? E o cara tá ligado já que vai dar uma merda. Avisa. E aí avisa e tal. Ninguém dá bola pra ele, ridicularizam o cara e depois chamam ele pra tentar resolver o problema. Sim. Cara, alguns especialistas assim, em ciência militar já estavam apontando, porque todo mundo achava que o Putin tava de blefe, né? Sim. E já estavam apontando que podia não ser um blefe do Putin, porque as tropas já foram enviadas com um banco de sangue. Porra, ninguém viu primeiro, quase 200 mil pessoas, 190 mil, dá 2 maracanãs lotados de soldado, mais a estrutura militar e tal, para botar banco de sangue junto e tal. Cara, ali havia um risco de invasão, entendeu? E alguns já apontavam aquilo ali, cara, não vai, não vai. E acabou indo, né? A guerra não começou ali de novo, a gente já falou da Crimeia, mas a guerra ganhando essas proporções foi fevereiro do ano passado. 23 de fevereiro do ano passado. Cara, eu acho que hoje é dia 30 de janeiro de 2023. Isso. Ao dia 30 de janeiro de 2022, se você me perguntar se ia ter uma guerra nessas proporções, acho que para qualquer pessoa que não tivesse alguma informação privilegiada, eu acho que a galera ia dizer que não. Até porque a gente nunca imaginou que ia ter uma nova guerra dessas proporções na Europa. E aí é importante fazer esse paralelo. Guerras como essa estão acontecendo no mundo desde sempre. Invasões de países maiores a países menores. Olha o Oriente Médio, a África. Acho que é importante até a gente contextualizar e problematizar isso, porque a guerra da Ucrânia não é mais importante do que a guerra que acontece no Congo, ou que está acontecendo entre Israel e Palestina há tantas décadas. Mas uma guerra dentro da Europa, nesse patamar de países grandes, né? A gente não tem, desde a Segunda Guerra Mundial, algo tão... Inclusive, se a gente pensar na quantidade de refugiados, né? É uma crise muito, muito importante. Então, o mundo inteiro achava que o Putin não ia avançar, e quando ele avançasse, a guerra iria acabar rápido. Né? Havia essa coisa. Não, a guerra vai acabar rápido, porque a Ucrânia não tem condições de enfrentar a Rússia. A Rússia é uma potência militar. Apesar de não ser mais uma potência econômica dos tempos áureos de Guerra Fria, a gente comentou aqui, o Putin fez investimentos militares durante esses 20 anos que ele está no poder, mais de 20 anos. Ele vem investindo percentuais de PIB, não a mesma coisa, de que Estados Unidos e China, né? Então, ele tem criado armas novas, investido em exército, investido em tecnologias militares. Eu estava lendo esses dias que a Rússia lançou um drone que voa a velocidade... Não sei se drone voa. Fala voa? Voa, né? Voa, né? Voa na velocidade do som. Tipo, é uma parada surreal. Então, eles conseguem atacar Nova York antes deles saberem que aquilo foi lançado, né? Então, a Rússia é uma potência. Então, qual é a expectativa? Vai ter uma invasão. Tá, não vai invadir. Invadiu. Vai acabar rápido. De fato, isso era o que se dizia. Você ligava qualquer especialista em geopolítica... Ou vai acabar rápido, ou a Ucrânia vai dizer, tá bom, vou entrar na OTAN, me rendi, a Crimeia é de vocês. Sim. Acho que a partir do momento que o primeiro tiro foi dado,
esses fins possíveis da guerra são difíceis. Inclusive o Zelensky, havia uma pressão sobre ele do mundo, inclusive do Ocidente, que apoiava. Zelensky, renuncia aí. O Biden ofereceu tirá-lo de lá e levá-lo para os Estados Unidos ou para algum abrigo ali na Europa. Ele não quis sair, ele está em Kiev até agora. E é até interessante que o Zelensky, ele foi eleito, você falou isso, né? Nessa onda de rede social, de outsider, antipolítica. E ele faz live quase todo dia. Ele tem uma cientista política norte-americana, esqueci o nome dela agora, que ela diz que o Zelensky é o primeiro presidente a comandar uma guerra online na história do mundo, né? E ele está comandando uma guerra de forma online. Ele se reúne com o Congresso americano, ele está falando com o Erdogan na Turquia, ele fala na época, né, com o Boris Johnson, de forma live aqui e comandando a guerra ali de maneira virtual, que é uma parada que acho que a gente vai falar no futuro sobre isso, né? Sim. Eu acho que a gente tem que falar duas coisas, inevitavelmente, antes de acabar, que é sobre os apoios e as consequências da guerra. Mas eu queria falar duas coisas antes sobre isso que você estava dizendo. Uma que você pediu para eu falar e eu esqueci, que era sobre o exemplo do México. Sim, sim, verdade. E o outro é sobre o Zelensky, que eu vou inverter, então, já que você estava falando do Zelensky. Cara, eu dei uma zoada no Zelensky ainda agora. Eu falei, cara do Zorra Total, que virou presidente e tal. Dei uma brincada com isso. E eu acho que é justo, tá? Acho que tem que zoar mesmo. Mas, diga-se, ele fez um papel que foi, digamos, de uma falta de maturidade emocional até o conflito começar. E, cara, a culpa nunca é da vítima, mas poderia ter sido evitado se algumas posturas que agora ele já assumiu que pode tomar tivessem sido tomadas antes, tipo, assumir que não vai entrar na OTAN. Mas depois que o conflito iniciou, o cara surpreendeu muito. Assim, o cara tá conseguindo angariar apoios muito grandes internacionais. Você já citou a grana toda norte-americana ali dentro. O cara tá conseguindo... O cara não saiu do país, isso é muito representativo, né? Porque, assim, quando você tem um lado mais fraco e um lado mais forte, é tipo, Campeonato Carioca vai jogar o Flamengo e o Bangu. Se o Bangu ganhar, irmão, é na raça, é no psicológico, entendeu? Tipo, o lado mais fraco, ele tem que ter um comandante que bote ali e fala, não, a gente tá junto, vambora e tal. Então, assim, acho que vale esse adendo aí. Morde a sopra. E a brincadeira que eu falei sobre o México cara, a Ucrânia tá ali do lado da Rússia, se vocês tiverem a oportunidade de olhar o mapa depois, e a OTAN, que é o tratado militar do Ocidente, quer chegar ali na Ucrânia. Show. A Rússia não quis, e o Ocidente todo fala contra, não, porque o Putin não tem nada que se meter no país dos outros e tal. Tá certo, beleza, tá certo. Mas vamos criar um multiverso aqui e pensar o contrário. Imagina se a gente tivesse invertida a situação. A Rússia que fosse a grande potência pós-Guerra Fria, os Estados Unidos em decadência. E aí vamos transformar a Ucrânia no México ali, grudado nos Estados Unidos. Vamos fingir então que ao invés da OTAN seria o Pacto de Varsóvia lá do outro lado, né? E aí a Rússia começasse, mas a gente está se expandindo aqui, já colocou umas bases militares ali na América do Sul, na América Central, tá subindo ali no mapa, agora a gente vai, convocar o México aí para fazer parte do Pacto de Varsóvia. Cara, não faz sentido, né? Sim. Você ia olhar isso como uma estranheza que deveria ser olhada na Ucrânia, ser convidada para entrar na OTAN, sendo que ela não tem nem Atlântico banhando o território dela, né? Tudo bem, o nome pode mudar, mas só uma brincadeira. Imagina, cara, você acha que os Estados Unidos iam achar maneiro, iam deixar que os Estados Unidos iam permitir que isso acontecesse com o México? Inclusive, um paralelo histórico, eu não preciso ficar criando multiverso para isso, é a crise dos mísseis, né? Sim. Em 62, a União Soviética cismou de botar armas aqui em alcance, na América Central, em alcance dos Estados Unidos, e deu uma merda que deu, acho que foi o mais perto que a gente chegou aí da possibilidade de um conflito nuclear. Ali, olha onde a Ucrânia tá, para quem tá assistindo a gente em vídeo, olha onde a Ucrânia tá no mapa, Aquilo né? que eu tava falando do cordão, tá vendo? Os azuis ali são todos já da OTAN. Só a Suécia e a Finlândia só não estão ali porque elas foram... entraram no ano passado. Porque elas foram convidadas, mas ainda tem o processo de legitimação. Falta só a Turquia. A Turquia deu ruim, mas vai entrar. É porque o Erdogan tá fazendo aquele joguinho de, não, eu vou decidir, é isso. Não vai acontecer. Enfim, aí você vê aí, cara, onde tá a OTAN em tudo, conta já a Finlândia aí com licença poética. Quer dizer, a Belarus ali é o nome mais moderno para Bielorrússia, que é uma das ex-repúblicas soviéticas, e essa sim é que ainda é aliada da Rússia. Exatamente. E, cara, só falta a Ucrânia. Só falta a Ucrânia.
E olha o tamanho da fronteira, né, da Rússia com a Ucrânia. E a gente estava falando dos aliados. Acho que dá pra gente falar das alianças, né? Por que a Ucrânia não caiu ainda, se ela é tão mais fraca do que a Rússia? Porque simplesmente a Ucrânia tem apoio da União Europeia, da OTAN, dos Estados Unidos, então de todo mundo. Por isso a Ucrânia não caiu ainda. E, claro, a resistência do povo ucraniano, do exército ucraniano e tudo isso. Foi um apoio que, diga-se, num primeiro momento deixaram a Ucrânia falando sozinha. Sim, né? sim. Tipo, aí a Rússia invadiu. Porque acharam que ia acabar rápido. Exato. A Rússia invadiu, avançou pra caramba. E vamos deixar claro que o mundo tá apoiando a Ucrânia por quê? Primeiro porque instabilidade numa região que produz petróleo e gás não é bom pra ninguém, né? Então, a Rússia tomar conta disso aí e aumentar o seu poder bélico, seu poder militar, muito ruim, né? Então, por isso há um apoio dos Estados Unidos, da União Europeia, de todo mundo em relação à Ucrânia, principalmente dos Estados Unidos. Já da Rússia, quem apoia a Rússia? Belarus, como o Augusto falou, Nicarágua, Cuba. Venezuela. Apoio direto mesmo são países menores, né, do ponto de vista geopolítico. E é engraçado a origem desses países, né? Que era a galera que era do bloco soviético na época da Guerra Fria, mas que hoje em dia não tem nada a ver, a não ser regimes autocráticos, personalistas e tal. Mas em termos, esquerda e... Cara, não dá pra aplicar essa porra aqui. Isso, Até porque Belarus é o Lukashenko, que é um extrema-direita, entendeu? Então não tem nada a ver... Putin não é da esquerda. É importante falar isso, né? A gente falou nisso, mas não tem nada a ver. Simplesmente por questão nacionalista mesmo e proximidade histórica, né? E do lado da Rússia, há um aliado muito importante, que é a China. Mas como assim aliado? Mais ou menos. Porque a China, ela apoia economicamente a Rússia. A Rússia sofreu sanções em relação ao gás, em relação ao petróleo, né? O gás e o petróleo da Rússia foram proibidos de serem comprados pelos outros países da OTAN e da União Europeia. Então, há uma sanção ao gás natural da Rússia. Só que aí, pensa, a Rússia não caiu, por que então não entrou em colapso, já que o seu produto interno bruto depende disso? Porque a China e a Índia estão comprando gás da Rússia. Então, a China não diz que apoia diretamente a invasão da Rússia à Ucrânia, não há uma declaração de apoio como Cuba faz, como Belarus faz, mas há um apoio econômico ali, de comprar gás, de comprar petróleo. A China tem um pouco essa postura desde lá. Lembrei do Tropa de Elite do... É você que financia essa merda. Tipo isso. Exatamente. Essa frase é muito boa. Você que financia essa merda. Então, de um lado você tem os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, apoiando a Ucrânia. Do outro lado, há a China, que é a segunda maior potência do mundo, apoiando a Rússia. Então nós podemos dizer que está rolando uma terceira guerra fria. Terceira Guerra Mundial, né? Terceira Guerra Mundial, mas poderia ser uma Guerra Fria também. Uma nova Guerra Fria. Uma nova Guerra Fria. Vamos lá. Eu sempre acho curioso como as pessoas têm uma espécie de uma fanfic com a Terceira Guerra Mundial, né? Todo mundo comenta em briga das crianças do 6º ano. Caraca, vai surgir a Terceira Guerra Mundial. Qualquer guerra, qualquer conflito que surge, quando teve o bombardeio lá no Irã, quer dizer, lá acho que foi no Iêmen, né? Que morreu um general iraniano. Foi no Iraque. No Iraque, perdão. Caraca, agora o Irã vai jogar bombas no... Cara, o pessoal viaja. Assim, Terceira Guerra Mundial é um negócio que... Eu acho que quando acabou a segunda, tem um personagem chamado Charles de Gaulle, que é um político e escritor e um monte de coisa francês, que é o cara que praticamente idealiza a União Europeia. E ele diz que a proposta da União Europeia, por mais que fosse um bloco econômico, era um bloco também político para evitar um novo grande conflito. Ele não cita Terceira Guerra Mundial, mas um novo grande conflito. Então, como que aconteceria isso? Tipo, cara, passa a ter grana de um monte de gente aqui dentro. Passa a ter o investidor do outro país, a empresa do outro país, carro da Peugeot na Alemanha e da Volkswagen na França, entendeu? Sim. Cara, não dá pra entrar em conflito, a não ser que seja uma coisa... Assim, claro que a gente sempre tem a possibilidade de, cara, sei lá, um político americano tá viajando, visitando a porra dessa, acontece um atentado, ferrou, né? Sempre tem um imponderável, né? Mas, tirando o imponderável, assim, a exceção da exceção, a probabilidade de um conflito generalizado é muito pequena, porque você vê aí 1 ano de conflito num país que é grande, é um país de 40 milhões de habitantes e tal, mas que é um país que, assim, pro ocidental, ele passou a conhecer, o ocidental médio, que não estuda essa porra e tal, ele passou a conhecer mesmo um pouco mais a partir de 1 ano pra cá,
cara, mexeu com tudo. Mexeu com o preço do petróleo e, consequentemente, com o preço desse microfone, porque é em dólar, entendeu? Sim. Então, assim, os impactos hoje da guerra, eles são muito viscerais na economia e isso acaba impedindo uma possibilidade, ou reduzindo uma possibilidade de uma guerra generalizada. E, cara, uma coisa que eu destacaria é o impacto de infraestrutura. E infraestrutura não é só o prédio, a ponte, a escola, o hospital, porque demora, mas reconstrói. Mas é assim, refugiados que você citou. Cara, o primeiro a fugir é o maluco rico. Sim. E o cara rico é o dono do supermercado, é o dono da farmácia, é o dono da escola. E não dá pra tu viver onde não tem supermercado. As sanções à Rússia, uma série de empresas que fecharam na Rússia e foram embora. McDonald's, Apple, né? Que fecharam. A perspectiva é de uma pobreza duradoura. Ali, sim, muito, muito. Que é o que a gente olha, por exemplo, para a região onde as guerras acontecem há mais tempo, que é o Oriente Médio. Olha o que é a faixa de Gaza, o que é a Cisjordânia, como que essas regiões têm dificuldade de se desenvolver por conta das guerras continuadas. Só para encerrar essa questão dos impactos, a gente tem impactos humanos, né? Os números da ONU já chegam a 300 mil mortos. Os impactos de refugiados, são 9 milhões de refugiados, 6 milhões de deslocados internos. Então, os impactos humanos são os mais sentidos. A gente devia até ter começado por eles, né? Mas a gente foi... mas são os mais importantes. São os mais importantes, né? O quanto que os ucranianos estão sentindo. Você viu as imagens do Natal na Ucrânia, que era célebre aquele Natal de Kiev, as ruas iluminadas, e como foi todo mundo em casa, todo mundo com medo. Então, acho que o que a gente quis trazer hoje aqui foi o porquê da guerra, né? O que está acontecendo agora e o que a gente pensa para o futuro, né? A gente acredita, e aí agora é muito mais conjectura, de que seja uma guerra... Futurologia. Seja uma guerra duradoura. Se você perguntar para mim, Aloysio, você acha que a guerra vai acabar quando? Eu não penso, assim, eu não consigo vislumbrar isso porque... Vamos amarrar essa conjectura. Tipo, parece que vai durar muito ainda. O que precisa para a guerra acabar? A Ucrânia dizer ok para os territórios que foram invadidos. E não vai ser, não vai. Parece que porque os territórios invadidos são a Crimeia, que é aquele pedação que a gente mostrou para vocês ali, Donetsk, que é uma cidade enorme, e Luhansk, que é outra região enorme. Então, seria como se o Brasil liberasse o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina para o Uruguai, entendeu? Mais ou menos isso. Não vai, entendeu? Provavelmente não vai acontecer. A Rússia... Não sei se vocês enxergam, mas é basicamente isso aqui, ó, esse pedação todo aqui. Ó. Isso. Seria como se a Ucrânia cedesse esse pedaço inteiro aqui. Ó, que você tipo... É isso. Isso de regiões consolidadas, né? Eles chegaram a dominar quase 40% pedaço maior. do território. Sim. O que eu ia dizer sobre as possibilidades, Ucrânia ceder. Né? A Ucrânia dizer que tá ok, essa questão das perdas territoriais, não me parece que vai acontecer. O Putin largar o osso e falar, tudo bem e tal. Ou perder a eleição que vem... Cara, pouco provável. Ele tem muito a perder o Putin. Muito, né? Sim. Muito a perder. Eu acho que se ele desce pra trás desse jeito, aí ele perde popularidade inclusive poder perder com a galera dele. Exatamente. Claro. Porque é uma derrota militar. Porque com a galera que é contra ele, já ganhou muita força. Né? A Rússia não tem manifestação. O Rafael botou lá a imagem. Isso foi o território que eles tomaram no início, né? Agora a Ucrânia já retomou vários desses territórios. Então, Kherson, por exemplo, foi retomado. Aquele território lá de cima de Chernihiv foi retomado, Sumi foi retomado. E a Ucrânia conseguiu vitórias importantes nos últimos meses, né? A guerra hoje está muito mais focada nesses dois aqui. Lugansk e Donetsk. E a Crimeia, como tem quase 10 anos, a Crimeia que já foi mais estável. A Crimeia já é russa e é difícil ter ponte, né? Ligando a Crimeia e a Rússia ali. Bom, então a probabilidade desse conflito acabar o que a Rússia teria que fazer para tu falou? A Rússia teria que ceder? Devolver, né? Devolver o território. Não me parece que a Rússia, que dominou, vai devolver, porque vai soar uma derrota. Inclusive, o Zelensky quer que a Rússia devolva a Crimeia. Não vai devolver. Sim, tá 10 anos lá. Né? Pois acho que assim, chegou num ponto estilo conflito árabe-israelense lá na Palestina e tal. Tipo assim, existem duas narrativas sobre o mesmo território, dois povos que querem aquele território. E, cara, talvez na analogia aí, a Crimeia, totalmente analogia distante, tá? Seja tipo uma Jerusalém, tipo, não vão devolver de jeito nenhum. Né? Então, assim, dificilmente a gente vai ter uma pacificação desse conflito. Uma guerra que acabe esse ano. Enfim, a gente pode, claro, né, ter daí uma guerra mundial surgindo? Pode.
Pode ter um acordo de paz amanhã? Pode, porque já a gente queima muito a língua porque a gente fala de atualidade, o negócio tá Aí esse acontecendo final agora. a gente corta, entendeu? Pode crer. Mas uma frase interessante que até vai gerar zoação de amigos historiadores nossos é que a guerra é explicada de verdade pelo historiador. Pelos historiadores. Pelo historiador. Sim. É depois de muitos anos que você entende a real repercussão, impacto. Sim. Tipo, quando teve a invasão da Crimeia, a gente falou, caramba, invasão da Crimeia. Mas ninguém achou que ia chegar no que chegou hoje em termos de guerra. Então, acho que assim, é dar tempo ao tempo, lamentar pelas perdas todas das mais diversas origens, mas, enfim, a perspectiva não é boa. É isso. Bom, muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter nos aturado durante essa 1 hora falando sobre os desdobramentos da guerra. Agora, uma coisa muito importante, a gente precisa muito que você compartilhe esse conteúdo, curta, siga a gente em todas as redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube principalmente. Então se inscreve no canal, manda para seus amigos, para seus pais, para sua família, compartilha no WhatsApp, no grupo da família, que vai ser muito importante pra gente, tá? Pra que a gente possa fazer outros episódios como esse. Valeu? Forte abraço, galera!